Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta quinta-feira, dia 4 de dezembro. Ibovespa apresentou queda de 1,71% dentro do que foi comentado na última videoanálise. O movimento, a alta de ontem, vamos dizer assim, não convenceu muito, pelo menos graficamente, não que estava falando que ia cair, apenas mencionando que não vi algo tão relevante na alta no pregão de ontem. Ideal que tivesse mais ali para cima dos 52.500 pontos, desculpe, 52.400 pontos. Então não conseguiu concretizar isso o Ibovespa, perdeu a mínima dos dois últimos pregões e segue apontando aqui para o suporte, para essa zona de suporte de 51.200, batendo nessa região de 51.200 até um nível um pouco mais baixo, 50.500. Abaixo disso a gente já teria os 50.000 pontos. Devido a um cenário um pouco mais esticado nesse movimento de baixa aqui do Ibov, abre-se a chance, por mais que a gente ainda perca venha a oscilar abaixo dessa região, abre-se a chance de ter ainda um repique nos próximos pregões. O que dificulta nesse momento, por mais que diversos ativos estejam já mudando a sua tendência, ou para indefinida ou para uma tendência de baixa, planejar venda, abrir venda nesse momento de swing trade com uma boa relação risco-ganho ficou um pouco apertado, pelo menos na minha avaliação. Então seria interessante avaliar esse recuo que venha a acontecer aí nos próximos pregões para planejar um pouco melhor uma operação de venda com uma expectativa melhor de relação risco-ganho. Olhando agora para a PETR4, pregão de hoje, a ação anulou o candle de ontem, não conseguiu vir para cima dos 12,80, que era um patamar que eu tinha definido ali como um sinal mais relevante para esse papel, seria voltar para cima aí dos 12,80. Está dentro ainda de um contexto de alta, mas com a sinalização fraca, porque perdeu até a mínima do pregão de ontem. Então, atuando na ponta vendedora, como eu disse, para swing trade, um pouco apertado devido a um cenário um pouco mais esticado para baixo. Não necessariamente que ela não venha a perder os R$12 ou 11,82, mas o fato é que o ativo gera a possibilidade de venda de day trade se vier a montar topo descendente no gráfico de 15 ou 10 minutos abaixo aí dos R$12,20. E para a ponta compradora, ideal que seja acima dos 12,40, fundo ascendente, também nesse G15 ou G10. Vale 5, pregão de hoje, queda de 1,65%, perda do suporte em 18,52, não gerou a formação de um fundo no mesmo nível do fundo anterior, segue alinhada para baixo, retomando sua tendência de baixa de curto prazo, que tinha dado uma sinalização de possível final de tendência e terminou não confirmando esse final de tendência, mantendo aí sua tendência de baixa, mas também é um ativo também para fazer venda aqui nesse nível, com a relação risco-ganho desfavorável. Então, da mesma forma, ficaria atento a algum tipo de repique para pensar ainda em venda. Então, o foco seria mais ponta vendedora de swing trade ou compra se esse ativo gerar fundo ascendente pelo gráfico diário. Agora, olhando para outros ativos, PSSA3 executamos a compra, que já tinha sido recomendada. Fiquei avaliando o rompimento dos 30,63 como possibilidade de entrada, mas ainda era na primeira hora de pregão. Como ficou mais para o fechamento da primeira hora de pregão e ela estava rompendo a máxima até da terça-feira, optei pela entrada em R$30,81. O ativo fechou em 31,03 com alta de 2,75%. Então iniciou até bem esse movimento de subida. Vamos ver se ela concretiza esse movimento aqui de subida, mantendo sua tendência de alta de curto prazo. Então foi interessante ter voltado a fechar aí acima dos R$30,95. Espero que ela mantenha assim para trazer uma operação positiva e com boa relação risco-ganho. A Ciel3 ainda é um ativo que tem um cenário gráfico mais voltado para cima, principalmente de prazo maior. Aqui está dentro de uma tendência de alta, vem com um movimento de baixa, e é um papel que eu fico ainda monitorando mais ponta compradora do que ponta vendedora, devido à sua tendência aí, não só do diário, como também do gráfico semanal. Então, a superação da máxima do pregão de hoje, que foi de 42,99, seria um dos primeiros indícios de uma possível entrada na Ciel3, mas vou continuar avaliando aí até esse rompimento para recomendar ou não a entrada na Ciel3. Gol 4.
Gol 4 fez um bom pregão com alta de 2,39%, veio a perder a mínima do pregão passado e conseguiu reagir superando a máxima do pregão de ontem, que basicamente significou no gráfico de 60 minutos algo semelhante à formação de um W, a quebra de uma tendência de baixa e revertendo para uma tendência de alta. Então é um ativo que ficou ou para uma compra um pouco mais de uma relação risco-ganho de 1 para 1, com stop aqui de 5,6% e projetando 5,6% aqui para cima do preço de entrada, que seria a superação da máxima de hoje, superação dos 14,22, para ter aqui o objetivo nessa região. Por que eu falo relação risco-ganho de 1 para 1? Porque já tem um movimento mais prolongado ali no gráfico semanal, o que dificulta um pouco mais, reduz um pouco essa chance de passar direto ali por essa faixa de preço que ela chegou a perder força na região aí dos R$ 15,20, R$ 15,25. Então seria um pouco mais ou para uma compra com relação risco-ganho de 1 para 1, ou mesmo para olhar no gráfico intraday e ficar atento à possível compra de day trade, tentando pegar aqui um movimento de subida para essa região dos R$ 15. CEMIG 4, um pouco mais arriscado esse tipo de entrada, porque o ativo vinha na tendência de baixa, aí gera um movimento que rompe ali o topo anterior, gera aqui uma correção desse último movimento de subida e abre-se a chance de gerar aqui um novo movimento de alta. Mas é importante ressaltar que dentro de uma tendência mais longa de baixa, para mim essa daqui para cá foi uma correção dessa tendência aqui. Então o ativo pode ter um movimento fraco, uma tentativa de movimento fraco para cima e depois desandar para baixo, dentro ali de uma possibilidade de gerar um movimento de baixo no gráfico semanal. Mas é importante avaliar logicamente se esse ativo ganhar força aqui superando a máxima do pregão de hoje, a possibilidade de uma compra aí, dependendo da sinalização que ela venha gerar aqui até pelo G60, voltando aí para cima não só dos 13,63, mas também conseguindo aqui vir para cima dessa região aqui do G60, em torno aí de 13,67. E para a gente fechar a BEV3, a BEV3 aqui é ativo que a gente estava de olho, já tinha colocado até numa videoanálise passada, para uma possibilidade de entrada, terminei não executando a entrada pela forma como ela superou a máxima do pregão anterior, e a ação desabou aqui para baixo e basicamente olhando para o gráfico semanal, infelizmente a ação volta para um nível que não seria bom ter voltado muito tempo abaixo dessa região aqui, 17, principalmente 16,50 agora depois dos ajustes, devido a proventos em dinheiro, dividendos e juros sobre capital próprio. Então o ativo volta para baixo, vai vindo para uma semana para ficar aí abaixo de 16,50, que é algo ruim em termos de planejamento de compra, até porque também a tendência de alta que ela tinha já era com essa vinda aqui para baixo. Então nesse momento seria um ativo, dependendo do que ela fizer aqui num repique de alta, mais para venda de swing trade. E pensando em compra de day trade, que devido a estar numa zona de suporte do gráfico diário em torno de 15,70, seria interessante fundo ascendente num gráfico de menor periodicidade, 15 minutos ou 10 minutos, acima dos R$ 15,82. Melhor ainda se o movimento que gerar a correção, para uma entrada de day trade já superar inclusive a máxima do pregão de hoje de 15,92. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a próxima.